Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, participa aí. Vamos falar de bastidores do futebol brasileiro, né, sobre essa paralisação no campeonato. Hoje, por exemplo, nós teremos rodada do Brasileirão, né, neste sábado. No domingo também, a 7ª rodada iria acontecer do Campeonato Brasileiro, mas por uma decisão da CBF, que atendeu o pedido de 15 clubes, os jogos Vitória Atlético Goianiense, Fortaleza Atlético Paranaense, Vasco da Gama e Flamengo, Criciúma e Palmeiras, Atlético Mineiro e Bahia, Corinthians e Botafogo, o Fluminense que iria enfrentar o Juventude, Grêmio e Bragantino, Cuiabá e Internacional adiado, sendo que Fluminense, Juventude, Grêmio e Bragantino, Cuiabá e Internacional já estavam adiados anteriormente, né? A decisão já tinha sido até o dia 27 do adiamento dos jogos dos times gaúchos. Mas aí a CBF disse que Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o Criciúma, o Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Juventude, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Internacional e Vasco pediram suspensão do campeonato por 2 rodadas e a CBF acatou. São Paulo, Palmeiras e Flamengo publicamente disseram que eram contrário à paralisação do campeonato. O Corinthians não falou nada, ficou em cima do muro, apesar do presidente Augusto Melo tinha dito aí a Marília Ruiz que era favorável à paralisação, oficialmente para a CBF ficou na mureta. A mesma coisa com o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Porém, o Red Bull Bragantino disse que estava na lista dos que queriam paralisar o campeonato. Mas não é isso que se fala nos bastidores lá da CBF, sim, que houve. Ficou no muro. Nem que sim, nem que não. Mas aí o presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, que estava se mostrando contrário, reticente à paralisação do campeonato, falando sobre rodadas que iam jogar muito, ficar em cima, calendário, não tem datas. Ele estava remando contra essa maré e contra uma pressão de rede social, opinião pública. Grande parte pedia a paralisação do campeonato. Vou falar sobre isso também, né? Mas grande parte pedia. Uma minoria não achava que não, alguns clubes também acreditavam que não. Tinham clubes que tinham dito que não e mudaram, como Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Mas o que aconteceu? Será que a CBF foi realmente solidária ao Rio Grande do Sul? Será que Edinaldo Rodrigues quis paralisar o campeonato para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, que está sofrendo muito com essa catástrofe, né, essa tragédia que assola o Rio Grande do Sul nesse momento? O que eu pude apurar é que, na verdade, Edinaldo Rodrigues mudou de decisão por um interesse particular. E qual é esse interesse? Dia 22 de maio, no STF, será julgado se a liminar do ministro Gilmar Mendes tem validade para manter Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF. Na semana entre o dia 8 e 10 de maio, o governo federal tinha se manifestado, inclusive com o André Fufuca, o ministro do esporte. O governo Lula se manifestou favorável para que o campeonato fosse paralisado. Mesmo com essa manifestação do governo federal, Edinaldo mantinha a sua colocação, que dava indício, dava a entender que não seria fácil e que ele não estava muito favorável a paralisar o campeonato. Aí foi marcado aí o julgamento de Edinaldo Rodrigues, né? O julgamento foi marcado. Então, com esse julgamento marcado para o dia 22 de maio, aí o pessoal lembrou, ó, presidente, acho que melhor o senhor dar uma recuada, porque o julgamento era para ter acontecido no dia 24 de abril. O julgamento foi adiado por falta de tempo, de possibilidade da agenda, naquele, tinham outros julgamentos que estavam se estendendo, e por isso foi adiado, para só do Edinaldo Rodrigues. Aí foi remarcado para o dia 22 de maio. Aí lembraram, olha, o governo federal está querendo que pare o campeonato. Existe opinião pública, grande parte pedindo a paralisação do campeonato. Para o seu julgamento no dia 22/5, ir nesse momento contra o governo, até porque o STF tem indicações políticas, para ele ir contra este momento, a uma decisão que pudesse atrapalhá-lo no julgamento do dia 22/5, então a CBF primeiro jogou no colo dos clubes, porque ele já sabia, sentia uma movimentação de alguns clubes que queriam a paralisação, né? Alguns clubes já se manifestando oficialmente. E aí o Edinaldo jogou para os clubes, sabendo que daí a responsabilidade ficaria com eles e percebendo também que tinha movimentação para que pudesse paralisar o campeonato. E aí o Edinaldo faz essa pausa e remarca uma conversa, né? Marca uma conversa com os clubes no dia 27, quando acabava na oportunidade o adiamento dos jogos dos clubes gaúchos. Agora, as 2 rodadas 7 e 8, coincidentemente também no dia 27,
A nona rodada seria no início do mês de junho. Então aí dá tempo, porque dia 22 de maio é o julgamento do Edinaldo Rodrigues, que terá inclusive, pasmem, a defesa do PCdoB. Na parte com seus advogados, PCdoB vai defender Edinaldo Rodrigues para que a liminar seja mantida e ele possa seguir como presidente da CBF. Então, assim, gente, quando vocês pensam que estão pensando em solidariedade, um posicionamento de ajuda humanitária, não é desse jeito. Existem interesses, existe sempre uma intenção individual em detrimento do posicionamento coletivo. E na CBF foi muito isso. E outra, pelo que eu pude apurar, os jogos realmente devem ser colocados na data FIFA, dia 27 de maio, esses jogos a 7ª e 8ª. E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Os clubes vão reclamar, porque tem muitos jogadores do Brasil, alguns do Brasil, poucos do Brasil, mas muitos estrangeiros que atuam no futebol brasileiro, que vão servir suas seleções e desse ao carinho os clubes nessa 7ª e 8ª rodada, se for jogar realmente na data FIFA. Vale aguardar, né? Vamos aguardar, mas a decisão, o pensamento do presidente da CBF foi no dia 22 de maio, um julgamento que vai existir no STF em Brasília. Então, para quem achou que a CBF estava... Nossa, que mudança, a CBF nesse momento abriu o seu coração, está solidário ao povo gaúcho. Não é essa informação que eu tenho, né? Foi o que eu pude apurar em relação aos bastidores. Claro, hoje muito se fala e é importante todos nós ajudarmos, né? Doações, orações, apoio, né? Calor humano. Nesse momento é muito importante a todos do Rio Grande do Sul. E falar em valor financeiro é algo que até às vezes não cabe em momento pela dor que existe hoje lá no Rio Grande do Sul. Mas a CBF não queria o adiamento do campeonato, a televisão não queria o adiamento do campeonato, né, a paralisação do campeonato, os clubes já calculam, mesmo aqueles que foram favoráveis do seu momento, mesmo que os jogos serão realizados depois. Então, tudo é colocado na mesa, viu, gente? Não é só, estão pedindo, vamos adiar. Não é assim, não. Não é desse jeito, simplório de ser, não é uma coisa simples de acontecer. E aí eu faço a pergunta para vocês que estão assistindo aqui. Deixa o seu like, se você puder, deixa o like e vai colocando a sua opinião também. Com educação, com respeito, eu aceito todos democraticamente. Tem que ser assim. De forma efetiva, qual efeito positivo existiu com o adiamento das 7ª e 8ª rodadas para o Rio Grande do Sul? De forma efetiva, gente, eu faço essa pergunta. Qual maneira efetiva, o que ajudou para a 7ª e 8ª rodada do Brasileirão? Para mim, agora a minha opinião. Primeiro, para os clubes gaúchos, a 7ª e 8ª rodada continuavam eles sem jogar. Adiar todos os jogos não vai resolver os problemas, porque infelizmente, Grêmio Internacional, principalmente o Juventude é mais o deslocamento, o aeroporto Salgado Filho está fechado. Para Grêmio Internacional, sem o CT, sem o estádio em condições, o estádio deve demorar em 90 dias, sem treinamento em 120 dias, no Internacional, por exemplo. A temporada, não vou colocar como perdida, mas a temporada está muito prejudicada. O Internacional e o Grêmio vão ter que jogar fora de casa e vão ter que treinar fora do Rio Grande do Sul. Não tem como não ser assim. Até porque a Conmebol deixou 2 jogos sendo adiados, mas já remarcou já. A Conmebol não está, que nem a CBF, paralisando agora a competição. A Conmebol segue o fluxo. Tanto que Internacional e Grêmio vão ter que jogar num sábado à noite aí. Vai ter que jogar numa quarta e num sábado à noite já em junho. E Grêmio Internacional já tem que pensar em treinar porque vai ter competição, tem Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, assim, quando se fala em demagogia, muitos que apoiaram adiamento, eu vou nessa linha também, para muitos aí, posicionamentos demagogos, de aproveitar a oportunidade de tentar fazer moral com o torcedor em rede social, ou com medo de reações de redes sociais. Porque de forma prática e efetiva, não se mudou nada, porque os jogos já estavam adiados desses clubes gaúchos. Mas os outros também não vão jogar, e aí fica algo mais igual, tenta-se ficar de maneira um pouco mais igual. Gente, isso não vai ter, infelizmente, não vai ter nem para Grêmio, nem para Internacional, e não é para agora. É 90 dias, mais ou menos, para voltar a jogar no seu estádio. O Inter, para voltar a treinar no seu CT, 120 dias. São 4 meses, a gente está falando de 4 meses, gente. É muito tempo. Então, a isonomia que todo mundo está pedindo não vai existir. Isso aí é palavra bonita para agradar
as pessoas que pediram a paralisação. Eu acho que a gente tem que se movimentar, nós como população, de cobrar o poder público. Prefeitura, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, governador, governo federal, deputado federal, senador. A gente tem que cobrar para quem a gente vota e cobrar ações efetivas para que uma tragédia como essa não ocorra. Ah, mas a chuva não tem. Realmente, a chuva não tem. Com a natureza a gente não tem como fazer nada, né? A gente tem que se preparar. Então, o efeito poderia ter sido muito menor do que foi. Mortes, né? Pessoas, senhores de idade, crianças, recém-nascidos, animais, tudo isso poderia ter sido evitado. As pessoas desaparecidas. Então, é nisso que a gente tem que brigar. O futebol, claro, é importante para todos nós, é o país do futebol. Quer dizer, nós não somos mais o país do futebol no sentido de tantos talentos, mas somos ainda apaixonados por esse esporte. Mas não adianta só parar o futebol. A gente tem que pensar em ajudar essas pessoas nesse momento. Eu acho que é uma coisa mais solidária. E eu acho que o futebol poderia ser esse caminho, com jogos, com renda revertida, com campanhas sendo feitas, acolhendo o Grêmio Internacional, Juventude da mesma forma. Sabe, acho que poderia ser muito mais bem-vindo e muito mais proveitoso. Aí sim eu ver um efeito positivo do que esse cancelamento, onde já as rodadas já estavam canceladas para os times gaúchos, como forem na Libertadores, eles vão ter que jogar. A Libertadores não parou. A Conmebol não parou. Então eu acho que eu pensaria nesta maneira, desta forma. Até porque a decisão, a gente percebe da CBF, de acatar os clubes, foi muito mais casuística, né, de causa, né, de exatamente que o presidente vai ter um julgamento, do que qualquer outra coisa, né? E às vezes eu vejo alguns colegas que bateram tanto para parar o campeonato. Esses que bateram tanto, alguns com total razão, não discuto as razões, mas esses bateram tanto, vocês já pensaram toda essa tragédia? Não tem como agora dimensionar, só quem está lá para saber, e tem um prejuízo incalculável, emocional, material, né? Mas e essas pessoas que dependem também do futebol para conseguir pagar uma conta de água, de luz, de gás, que levam comida para casa, que depende de um jogo? Ah, mas são só para jogar em casa, podem ser 2 jogos ou um jogo só. Não importa, um jogo pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, financeiramente, para pagar a conta. Ah, mas depois ele recupera, mas poxa, a gente vai fazer com que uma pessoa também passe por isso, por uma dificuldade? A gente vai criar essa dificuldade? Enquanto muitos que estão falando aí não pararam de trabalhar, têm a sua carteira de trabalho, estão garantidos no final do mês que vão receber o seu salário, por mérito, claro. Mas já chegou a parar para pensar, poxa, eu tô aqui falando que tem que parar, vamos parar, eu ditando a regra para os outros e sem pensar naquele que pode ser prejudicado se parar? E eu não estou falando dos clubes não, gente, estou falando da minoria ali, dos que trabalham de forma informal, que às vezes nem têm registro em carteira, mas que dependem do evento, do futebol como um todo, para poder sobreviver. Então a gente vai dar mais notícias ruins, vamos criar mais notícias ruins, e eu estou aqui falando no ar-condicionado, sentado, numa boa, trabalhando normalmente, e acho tudo certo, só para querer lacrar, para querer ser bonzinho, ser estar de bem com a opinião pública. Poxa, gente, vamos pensar um pouco também no outro, né? Vocês cobram tanto de se pensarem no próximo, e vocês que estão aí ditando regras não fazem isso. Vocês ditam regras, vocês falam o que as pessoas têm que fazer, e vocês não fazem isso, vocês não põem a mão na consciência, ver o que pode ser danoso, isso que vocês estão pedindo. O quanto pode prejudicar uma família. Uma, de várias, de milhares, de muitas. Lembrando que já tem muita gente já sofrendo no Rio Grande do Sul. Vão trocar sofrimento por sofrimento, ou comparar, ou ver quem sofre mais? É competição disso? Não, gente. Vamos ser solidários a todos. Ao povo do Rio Grande do Sul, que necessita muito hoje doação de água, produtos de limpeza, higiene, roupas mais decentes, sem serem usadas, com carinho. Precisam disso, de terem um lugar para ficar. E aí a gente vai criar mais um problema, só para ficar de bem com o pessoal, sendo que no efeito prático não mudou nada. Nada. Estamos só sem jogos de futebol. Mas o Rio Grande do Sul continua precisando da ajuda de todos, da ajuda de todo mundo.
Apenas isso. E tão somente isso. Espero que esse seletivo, né, essa revolta seletiva, esse posicionamento seletivo, pense em todos. Está na hora de a gente pensar em todo mundo e parar de ditar regras do que cada um tem que fazer. Cada um sente-se na vontade de querer ajudar ou não, sem fiscalizar a ajuda dos outros, sem querer, vamos parar de fazer. Tudo é para parar, vamos parar. Mas o quanto que vale, quanto custa parar? É bonito eu falar para parar, mas você já parou para pensar, você que falou para parar, o quanto tem gente também que pode sofrer se parar? Além do todo o sofrimento que já está acontecendo no Rio Grande do Sul? Eu não comparo e não faço campanha concorrência de quem sofre mais ou não. Mas eu não quero que ninguém sofra, nem um pouquinho, nem muito. Eu penso no geral. E para mim, o futebol parando não teve efeito prático, porque estava tudo já definido, só adiaram 2 rodadas só para inglês ver, porque há um interesse por trás. Há um interesse do julgamento no STF por parte do presidente Edinaldo Rodrigues. É isso que eu apurei, é isso que eu fui ver. Algo que eu já pensava que realmente estava muito estranha essa mudança de posicionamento. Está aí explicado. Então é isso. Se inscreva, deixe seu like, pode opinar com respeito com a educação. Quem não for assim, eu prefiro que nem opine, porque se opinar e ofender, eu vou ter que bloquear, infelizmente, porque eu não vou aceitar, né, de uma maneira grosseira. Não estou sendo grosseiro, estou sendo democrático. Minha opinião, junto com uma informação, o porquê que a CBF mudou de postura nas últimas horas aí ao decidir acatar o pedido dos clubes de paralisar. Porque pela CBF isso não iria acontecer, mas aconteceu. Se inscreva. Um abração a todos.